Eu tenho muito medo de ficar doente. E não é só agora com o Covid. Eu tenho medo de encostar nas coisas onde todos encostam e pegar alguma doença. Fico lavando minhas mãos por muito, muito tempo. E nunca consigo ter certeza que elas estão limpas. Não gosto que ninguém encoste no meu celular. Quando isso acontece, eu preciso passar álcool nele. Mesmo assim, continuo achando que ele está infectado. Eu sou muito insegura e preciso ficar revisando tudo várias vezes. Meus deveres de casa, por exemplo, eu sempre acho que fiz algo errado e por isso eu fico conferindo até na hora de dormir, mesmo minha mãe falando que está tudo certo. Eu tenho mania de guardar coisas que minha mãe fala que eu não devo guardar, mas é porque eu fico com medo de eu um dia precisar usar e não ter mais. Eu guardo material de escola que minha mãe fala que eu não vou mais usar. Eu guardo minhas canetinhas mesmo quando não tem mais tinta. Eu tenho toque, tenho obsessões que invadem minha mente. A todo instante eu faço as compulsões para que as obsessões falaram não acontecem. Eu tenho um toque que me faz repetir algumas ações um certo número de vezes. Eu penso que se não fizer, algo de ruim vai acontecer comigo ou com os meus pais. Sabe, às vezes eu estou de boas com um amigo e surgem imagens na minha cabeça eu fazendo mal a ele. Eu não quero pensar isso. Eu faço de tudo para que esses tipos de pensamento vão embora e eles não vão. Meu toque era sobre as coisas não serem perfeitas. Eu ficava escrevendo e observando se estavam bem certinho em relação à linha. Às vezes eu escrevia e sentia que precisava apagar e escrever de novo, de novo, de novo. Isso me atrasava muito com os deveres de casa e deixava meus pais bem irritados. Eu estou aprendendo a vencer o meu monstrinho com a ajuda do Mestre Valente. Quando o monstrinho do toque fala algo para mim, eu entendo que não sou eu, e sim ele quem está falando. Eu uso a espada do Mestre Valente para cortar o pensamento ruim. Eu uso a armadura dele para me defender dos sentimentos ruins que os pensamentos trazem. Com o jogo do toque, eu já consigo enfrentar o monstrinho, fazer o contrário do que ele me diz. E com isso, eu estou vencendo o meu monstrinho. A cada dia que passa, ele fala menos em minha cabeça. Agora acredito que sou mais forte que ele. Olá, já estamos ao vivo no YouTube, nos desdobrando com o YouTube e com o Instagram. A Lília não entrou ainda no Instagram. Criança também tem toque, infelizmente, né? E aí, a gente percebeu que desde novinhos eles já relatavam que executavam repetição de comportamentos e apresentavam também pensamentos recorrentes, persistentes ali, podendo, inclusive, passar a evitar pessoas e algumas situações, né? Então, a gente viu que isso acontecia com muita frequência em crianças, né? E tudo isso acarretava sentimentos muito desagradáveis e os pacientes iam relatando isso, que desde criança já sentiam tudo isso e que não foi notado, não houve um tratamento na época, né? E tudo isso faz muito com que a criança que passe pelo toque, ela comece a ter sentimentos desagradáveis, repulsivos e, assim, contrários à índole da criança, né? Geralmente, a criança que tem toque, ela tenta ocultar os seus sintomas. Os adultos portadores do toque, eles nos relatam que quando tinham coragem de contar aos seus pais, na grande maioria das vezes eram desvalorizados os sintomas. Ah, isso não é nada, isso, né, vai passar, é coisa da idade, é só uma mania, alguma coisa assim. Ah, filho, você ficou cismado com alguma coisa que você viu, e desvalorizavam, né?
ou até mesmo não acreditavam no que a criança está dizendo. Então, é muito importante o diálogo entre a criança, né, e as pessoas que cuidam, né, dos cuidadores, os educadores, e a criança confia de contar, ela precisa conseguir falar o que ela sente e ser compreendida para que esse adulto perceba que se trata de toque e busque, então, o tratamento, né? O tratamento precoce, ele minimiza muito o prejuízo causado pelo transtorno. E esse transtorno, ele prejudica muito, muito a criança na educação, na área dos relacionamentos. A criança portadora do toque, ela fica presa aos pensamentos do toque, gerando muita angústia e ansiedade, né? E aí, seu filho, sua filha, né, ele faz algo que se assemelha a essas coisas que eu falei? Será que você se identificou aí, conseguiu perceber em casa, né? Caso seu filho tenha algum desses sintomas, a indicação que a gente fala é que você procure o pediatra para ter a possibilidade de fazer um diagnóstico. E caso já tenha um diagnóstico de toque ou os sintomas que nós falamos aqui, né, que eu relatei, que a Keline vai falar um pouquinho mais, nós vamos falar com vocês hoje sobre uma forma de ajudar a sua criança. Mas quem vai falar sobre o jogo é a psicóloga Carla Barcelos, da nossa equipe, que afinal é ela quem vai entrar na casa de vocês e ensinar o filho de vocês, ou a filha, como eles poderão vencer, né, se libertar do toque. Então, seja muito bem-vinda, Carla. Olá, Lília, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Então, antes, né, de falar exatamente sobre o jogo, né, eu queria falar que eu fiquei muito lisonjeada mesmo em ser convidada para gravar esse treinamento. É um desafio, uma responsabilidade também muito grande ao mesmo tempo, pois eu estarei entrando na casa de várias pessoas, conversando ali, teoricamente, com várias crianças e adolescentes. Isso também acabou que me impulsionou para que cada vídeo fosse gravado com muito carinho e dedicação, né? Para que cada etapa desse treinamento ficasse cada vez mais fácil o entendimento das crianças e adolescentes que estivessem acompanhando esse treinamento, né? E esse jogo do toque, ele é composto por 5 níveis, né? Em que a criança ou adolescente recebe informações necessárias para conseguir vencer os seus monstrinhos. Em cada nível, o seu filho terá tarefas a serem cumpridas e, ao final de cada nível, ele receberá um certificado de conclusão daquele nível. O nível 1, ele aprende a reconhecer o toque. Nesse nível, a criança ou o adolescente irá aprender a identificar quem está falando é o toque e começará a aprender a não dar importância para as falas daquele monstrinho. Nesses e nos demais vídeos, né, nos demais níveis, ele receberá materiais complementares para impressão também, né? Ele terá que executar algumas atividades em casa, algumas tarefas. E ao final do nível 1, ele receberá o certificado de coragem. Já no nível 2, ele começa a enfrentar o toque. Ele reconhece que os monstrinhos que tem falado na sua cabecinha e aprender como interromper esses pensamentos. E no final desse nível 2, ele receberá o certificado de força. Já no nível 3, ele será separado para a criança ou adolescente começar a ignorar o toque, porque ele já terá a possibilidade de estar pronto para não ligar mais para os monstrinhos que falam na cabeça dele. E não apresentará mais os sentimentos desagradáveis causados pelo transtorno. Nesse, o seu filho ele receberá o certificado de superação. Já no nível 4, ele poderá ser capaz de teimar com o toque, após reconhecer os monstrinhos, começar a enfrentá-los e ignorá-los. Chegar o momento de fazer o oposto do que o monstrinho manda. E aí, completa esse nível, ele receberá o certificado de determinação. E por fim, no nível 5,
ele aprende que pode fazer para finalmente vencer o toque. Alcançando esse nível, a criança ou adolescente terá a possibilidade de finalmente vencer os monstrinhos do toque e receberá o certificado de valentia. E eu quero saber de vocês o que estão achando da proposta desse jogo, porque ele foi pensado e elaborado com muito carinho, né, para crianças e adolescentes. Enquanto vocês comentam, eu vou falar um pouco mais, porque não acaba por aqui. Né, o seu filho também, ele vai aprender a conhecer as armas que o toque usa para conseguir desestabilizá-lo. O toque usa contra o seu filho as armas do medo, da mentira, da insistência e da malandragem. Eu vou ensiná-lo a reconhecer quando o toque está usando alguma dessas armas contra ele. Mas também terá um grande aliado nessa batalha, né? Não podia faltar. E será o mestre valente. Esse mestre valente é o herói, ele é valente mesmo. Ele que vai ajudar o seu filho a vencer os monstrinhos do toque. Ele tem uma espada, né, que será usada para cortar os pensamentos do toque, e tem também uma armadura que vai proteger o seu filho dos sentimentos desagradáveis que o toque causa. E eu vou estar lado a lado com seu filho nesse processo, ensinando tudo o que falei até agora. Então, isso tudo, na verdade, eu sou completamente apaixonada por esse projeto. Nós estamos usando os monstrinhos com as crianças que atendemos e também com os adultos, tá? E esses monstrinhos têm sido um mega sucesso. Então, assim, a ideia do monstrinho é para diferenciar o que é da pessoa, o que é da criança e o que é do toque. Então, a gente tem, por exemplo, os monstrinhos que representam cada um dos toques, e aí, na hora que o toque vem e fala, a criança, ela consegue reconhecer que é o toque que está falando, porque ela visualizou na cabecinha dela o monstrinho trazendo ali. Então, o primeiro passo que a criança vai aprender é isso, a reconhecer os monstrinhos, ela vai aprender a perceber que é ele que está falando e então enfrentar. Nós colocamos todas as nossas técnicas, os nossos anos de trabalho lá no treinamento, onde a criança tem perguntas, questionamentos que ela vai fazer para enfrentar o que esse monstrinho está falando. A Carla fala lá para as crianças no treinamento que esses monstrinhos, eles gostam de uma brincadeira, mas eles gostam de uma brincadeira que não é muito legal, é uma brincadeira boba. E aí, só que quanto mais a criança dá ouvidos para esse monstrinho, mais ele acha que quer brincar. Então, a gente vai ensinar ele a reconhecer que é o monstrinho que está falando e, ao mesmo tempo, com técnicas, a gente vai dar a essa criança a possibilidade de enfrentar o que o monstrinho está colocando na cabecinha dela ali. Então, na hora que ela aprende a enfrentar, ela se sente capaz de ignorar o que o monstrinho está mandando ela fazer, não precisa, entende que aquilo é do toque, e melhor, ela aprende a fazer o oposto do que ele está propondo. E assim, essa criança ou adolescente tem a oportunidade de vencer, e isso tem sido muito eficaz. Os adultos têm mandado mensagem para a gente, quando a gente começou a apresentar os monstrinhos, eles têm mandado mensagem para a gente, desse ponto de que, nossa, foi super legal, agora eu consegui entender como é que é essa questão do toque falando. E você, Lilian, você tem feito isso também? Sim, eu também tenho. Tenho feito isso e observo como que é surpreendente a evolução. Pacientes que ficavam, às vezes, agarrados, não conseguiam entender muito bem, fazer essa diferenciação, e a gente começa a utilizar os monstrinhos e fica mais claro, mais didático para eles. Mas, olha, o treinamento não acaba por aqui, não. Nós temos outros diversos vídeos onde, além da psicoeducação sobre o toque, as orientações importantes para os responsáveis, né, abordaremos também práticas de hábitos saudáveis que poderão ajudar os filhos e a família inteira nessa batalha. E tudo isso para que o seu filho tenha a possibilidade real de se libertar do toque. Então, né, oficialmente estão abertas as inscrições do treinamento contra o toque para crianças e adolescentes, né? Um passo a passo que poderá auxiliá-los nesse processo. Então, olha só, esse daqui que eu vou compartilhar agora com vocês,
esse é o mestre Valente. Ele é lindo, é esse que é o herói. Eu não queria ter começado por ele, não, mas ele foi o primeiro que apareceu aqui. Ele é o herói. Então, ele tem essa espada que vai ajudar a criança a cortar o pensamento dos monstrinhos, e ele tem essa armadura dourada, que essa armadura é que vai defender a criança dos sentimentos, das sensações ruins que o toque traz. Esse daqui é o monstrinho detalhista. O monstrinho detalhista, ele é do toque de alinhamento e ordem. Olha como a gente procurou fazer monstrinhos bonitinhos. Então, nesse momento, eu acho que a Carla pode falar para a gente, Carla, como é que é esse monstrinho aí na cabecinha da criança? Esse monstrinho detalhista, ela fica ali tentando colocar tudo em ordem, né? Às vezes ele junta com outro monstrinho que a gente vai falar depois, né? Que se não colocar em ordem alguma coisa, ele pode acontecer com ela, né? Então, como a Keline falou, a gente tentamos ali colocar um monstrinho bonitinho, que não é um monstrão, né? Para a criança não ficar mesmo assustada com nada disso. E os traços dele ali, todos indicando, né, uma questão de perfeccionismo, de alinhamento e simetria, né, para ela conseguir identificar, olha, eu estou fazendo isso, quem está querendo brincar comigo nesse momento é o monstrinho detalhista, né? E aí a gente convida a criança para ela poder dar um apelido para esse monstrinho também, né? Então, assim, a gente mostrou o mestre Valente, que é o herói, nós mostramos o detalhista, e aí, Lilian, eu vou pedir para você conversar, então, sobre esse daqui, falar o nome e apresentar aí para a turma. Ai, o monstrinho seguro, gente. Olha só que fofura, tadinho. A gente já olha para ele, já fica com dozinha dele, porque a gente sabe que ele tá assustado, apavorado, com medo. E é isso, a gente tenta mostrar assim de forma lúdica para a criança que o monstrinho tá ali na cabecinha dele, falando: ai, será que é isso mesmo? Será que é isso que você quer? Será que você falou certo? Será que ele entendeu o que você disse? E aí a gente tenta ilustrar com essa figurinha, com esse personagem, que é só o monstrinho que está inseguro, que ele mesmo não precisa ficar inseguro, ele sabe que ele falou, ele sabe que ele fez, que a pessoa deu sinais físicos e demonstrou que está tudo bem, que não está com raiva, de que ele não fez nada. Então, que não precisa ficar pedindo essas confirmações. E aí, tudo isso é trabalhado com a criança de uma maneira muito lúdica. E assim a gente vai evoluindo com os outros monstrinhos, mas sempre com esse cuidado de que o monstrinho seja realmente uma coisinha fofinha. Esse é o malvado. Ele é malvado, mas ele é fofinho. Mas a gente sempre mostra para a criança, presta atenção no olhar dele. Ele está o tempo todo pensando o que eu vou falar na cabecinha da criança lá para a criança ter medo. Então, esse é o toque, é quando a criança começa a achar que o pai vai morrer, a mãe vai morrer, alguma coisa vai acontecer com alguém que eu gosto, eu vou sofrer um acidente. Então, quando ele entende que é o monstrinho malvado que está falando na cabeça, é o primeiro momento para ele diferenciar o que é dele e o que é do toque, para conseguir, então, fazer todo o enfrentamento. Mas tem mais monstrinhos, e a gente vai estar mostrando aqui um a um, para a gente conseguir estar apresentando. O acumulador, que ele também faz parte dos sintomas do toque. E a preocupação, né, de colocar como, né, mais fácil para a criança identificar. Olha só, ele com a mão cheia de coisas até caindo, né? Então, aquela história da criança que realmente ela não quer se desfazer de nada, ela até um papel de bala, alguma coisa, ela não está querendo se livrar daquilo ali, então isso também é toque. E aí, tem Lilian, criança que vai lá no lixo e busca coisa que a mãe jogou fora, desfez e tal, vai lá escondidinho, pega e coloca no guarda-roupa, esconde, aí quando vai ver, fala: ai, fulano, e esse negócio aqui, esse papel aqui? Aí você vai ver folheto, coisa que não tem nada a ver, tadinha da criança. E ela
tá ali apegada àquilo, é uma acumulação mesmo. E é isso mesmo, nojentinho, preocupado com contaminação, limpeza excessiva, e a gente vê muito isso, os rituais, né, das crianças que lavam muito, limpam muitas coisas, não querem encostar, não quer sujar a roupa, não quer brincar para não sujar, para não se contaminar, não quer sentar perto de um coleguinha porque acha que vai pegar alguma coisa ali, uma energia, uma doença, alguma coisa. Então, esse monstrinho aí foi desenhado com o intuito de ilustrar isso para a criança, trazer para o concreto o que esses pensamentos, quem gera esses pensamentos na cabecinha dele, para ele parar de se identificar e achar que é ele. Eu estou com medo disso porque eu pensei isso. Não, eu estou com medo disso porque o meu bichinho falou isso na minha cabecinha e eu estou acreditando nele, mas eu tenho que parar de brincar com ele, né? E é isso. Tem mais. Tem eu vou cabeçudo, colocar né? nós vamos chegar no cabeçudo. Mas antes, olha só, eu vou colocar esse daqui que eu acho ele muito fofinho e ele é muito comum para as crianças aí. Carla, fala para nós. Esse é o monstrinho supersticioso, né? Ele manda a criança fazer algumas coisas falando que se ela não fizer algo de ruim vai acontecer, né? E é muito comum, né? Às vezes a criança fica lá fazendo vários movimentos repetitivos, porque senão ela, na cabeça dela, se ela não fizer, algo de ruim vai acontecer com ela ou com alguma outra pessoa, né? E ele vem aí bem fofinho mesmo. Olha que graça, ele todo enrolado, porque ele se enrola mesmo, né? O que acontece? A pessoa fica tentando fazer tantos rituais que ela se embola toda, né? Se perde. Com medo, né? Ela vai, né? Se eu estou pensando isso, o que a criança, né? Às vezes é um pouco mais difícil do adulto, o que acontece, né? Na cabeça dela? Se eu estou pensando isso de fato é verdade. Então, eu tenho que eu tenho que ir lá fazer esse comportamento repetitivo, eu tenho que ir lá fazer esse monte de coisas porque está na minha cabeça. Se eu estou pensando, é porque vai acontecer. Se eu não fizer, vai acontecer, a responsabilidade é minha. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar com a criança, né? E aí eu vou apresentar para vocês agora o mandão. O mandão a gente brinca, né, falando que é o melhor amigo do malvado, porque o malvado vira e fala que alguma coisa de ruim vai acontecer. Aí o mandão entra em cena falando com a criança que ela precisa fazer uma determinada coisa, porque se ela não fizer aquilo que o malvado falou, vai acontecer. Então os monstrinhos eles vão fazendo parte do dia a dia. E aí, olha só, nós já falamos até agora, eu acho que eu vou apresentar o último. Nós já falamos, então, dos vários tipos de toque, né? O toque de contaminação e limpeza, que é do nojentinho. Nós falamos do alinhamento e ordem. Nós falamos repugnantes. Nós falamos da verificação, né? E o pensamentos repugnantes, a gente tem um mega especial, porque, infelizmente, a gente tem recebido muitas crianças com ele na cabecinha, é o cabeçudo. E aí a gente fala, né, que ele tem um cabeção enorme, cheio de pensamentos ruins. Então, eles acham que eles vão fazer coisa que normalmente eles não fariam. A partir de quantos anos eles começam a falar dos pensamentos? A Liliane perguntou aqui. E aí, Liliane, tem as mais diversas idades que você pensar. Por isso que a gente colocou bem lúdicozinho, bem tranquilinho, porque já tem crianças que com 5 anos, 6 anos, já começam a desenvolver algum medo, alguma obsessão, algum ritual. E aí, se a gente perceber e o pediatra diagnosticar, é indicado já o treinamento, tá bom? Quanto antes fizer o tratamento e diagnosticar precocemente e tratar, melhor. Uma outra pessoa, Renata, comentou, minha filha se sente culpada por ter esses pensamentos e acaba ficando nervosa e com movimentos repetitivos, que é o que a gente falou, né? Eles veem o pensamento, eles se identificam, acham que é deles e se culpam, e aí começam a fazer as compulsões. Uma outra pessoa, a Gabi, falou, meu filho de 15 anos foi diagnosticado desde os 11, agora consegue entender que é o toque,
mas está reclamando que fica cansado de tanto pensar. Gabi, com 15 anos, a gente já recomenda o treinamento de adulto. Essa idade, né, dos 15 anos, já é mais recomendável que ele faça o treinamento de adulto, porque ele já consegue, né, entender a linguagem do treinamento de adultos e tal, e aí poderia avançar. Talvez ele esteja ficando cansado de tanto pensar, porque ele entra na compulsão mental e aí fica ali preso nas obsessões e não consegue interromper. E isso a gente ensina lá no treinamento de adulto. Mas eu queria fazer uma sugestão, Lilian, para ela. Sim, fica à vontade. Porque olha só, a gente tem usado os monstrinhos com crianças, adolescentes e com adultos. Ela está nessa fase, talvez ela não seja adulta o suficiente para entender de outra forma, e o lúdico poderia ajudar. E é um aí menino de 15, né? É um menino. E aí é que vem essa questão que a gente já tem até que abordar, que o nosso tempo está acabando, que nessa semana do lançamento, a gente tem 2 presentes para quem adquirir o treinamento das crianças. A gente tem um e-book, que é um passo a passo para vencer o toque, e esse e-book vai auxiliar os responsáveis a entenderem sobre o transtorno. Adquirindo o treinamento com esses 40% de desconto, vai ganhar ainda esse e-book. E aí vem um segundo presente que serve para todos que adquirirem, e a mãe dessa adolescente de 15 anos vai poder usufruir isso de uma forma ímpar, perfeito. Porque a pessoa que adquirir com 40% de desconto o treinamento de criança, ela vai ter a possibilidade de adquirir o outro também com 40% de desconto. Então, ela levaria, pelo preço de um, praticamente, quase, ela levaria os 2 treinamentos. Porque aí o adolescente de 15 anos, ele vai poder assistir o outro, se beneficiar do conteúdo do outro, que é um conteúdo mais de acordo com o que ele vai aprender, mas também assistir os videozinhos lá e aplicar os monstrinhos. Talvez ele não se beneficie tanto das tarefas, porque as tarefas, elas são mais lúdicas mesmo para a criança. Mas só dele entender os monstrinhos e olhar, talvez ele não precisa fazer, mas ele pode acessar, conhecer, que também ajuda. Né? E pensando nisso, né, nessas condições que está tendo hoje, né, de lançamento, o treinamento Liberte-se para o Toque para crianças de R$ 829,95, ele sai hoje por R$ 497,97 à vista, ou 12 vezes de R$ 48,52. Mais o e-book Passo a Passo para Vencer o Toque, que de R$ 24,47 ele vai sair por nada, mais o treinamento Liberte-se do Toque para adultos, de R$ 829,95 por R$ 497,97 à vista, ou 12 parcelas de R$ 48,52. Ou seja, ao invés de você gastar R$ 1.684,37, você vai ter acesso aos 2 treinamentos, mais o e-book por R$ 829,95, ou 12 de R$ 97,52. E caso queira apenas o treinamento para o seu filho, o e-book vai investir R$ 497,97. E isso tudo é menos do que 3 consultas, né? E seu filho vai ter acesso a todo esse acompanhamento, né? Todo esse treinamento, tendo a possibilidade de se livrar do toque. E seu filho ainda terá acesso vitalício a esse treinamento. Tem alguma dúvida ainda? Escreva aí, se der tempo, a gente ainda consegue responder, né? Que já está acabando. Amanhã a gente vai ter uma live com o psiquiatra, e o psiquiatra vai estar aqui para responder as dúvidas de vocês sobre remédios, sobre essas perguntas também, que idade que a criança começa a desenvolver isso, quais são os sintomas mais comuns na criança e no adolescente. E na quinta-feira nós vamos fazer uma live também com o psicólogo Wellington Silva, da nossa equipe, sobre terapia do esquema, para ele explicar como que são os esquemas que se formam na criança, que de repente podem estar perpetuando os sintomas do toque. E a gente convida. E na sexta-feira vai ter um tira-gostinho aí do que é o treinamento. A gente fez uma mesclagem de uns vídeos da Carla ali, já do treinamento para apresentar.